Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 539, capítulo 15, Médios Inspirados, é a questão 183, livro dos Médios, né? Então nós vamos voltar aqui no início da questão 183, só para dar uma certa sequência. Os homens de gênio, de todas as espécies, artistas, sábios, literatos, né? São sem dúvida espíritos adiantados. Veja bem, há uma necessidade novamente de tecer mais um comentário aqui. Por exemplo, de todas as espécies, artistas, né? Artistas. Então, é necessário que se comente dessa forma para que as pessoas raciocinem. Vamos, compositores, por exemplo. Mas compositor não é artista. Se não fossem os compositores, não existiriam os cantores. Então, de fato, artista são os compositores. É lógico que não desfazendo dos cantores, né? Porque é preciso ter estrela na garganta, mas o compositor é a base. Então, pode-se dizer que o compositor é um artista. Mas se nós pararmos para analisar, principalmente no ano de 2022, desfazendo não, isso é um estudo e nós temos que analisar. Se nós fizermos uma comparação em 2022, as letras do ano de 2022, os ritmos de 2022, com os ritmos de 50, 60, 80 anos atrás, nós vamos perceber que há uma grande influência das trevas nos ritmos de 2021, 2022, justamente para levar a humanidade a uma perdição, porque é uma distorção em todos os sentidos, os ritmos musicais e as letras. É só você parar e observar, né, essa sofrência que existe em 2022, que as pessoas dizem que isso é música. Mas essas músicas são todas inspiradas. Olha só para você, inspirados, médiuns inspirados. Esses compositores são médiuns inspirados, né, pelas trevas, a compor essas letras, esses ritmos, para poder levar a humanidade a um estado de deturpação. Porque a humanidade, mediante certos ritmos, certas letras, certas músicas, né, certos arranjos musicais, tem pessoas que bebe, usa droga e vários tipos de drogas, outros até se suicidam devido à inebriação do magnetismo negativo que aqueles ritmos levam a pessoa a buscar no seu subconsciente, juntamente com as trevas que lhes assessoram. Então, se as pessoas soubessem, tivessem noção de que 99% das composições em 2022 são inspiradas aos compositores pelas trevas,
as pessoas não ousariam a ouvir certos tipos de músicas. Outro tipo artista, principalmente o artista plástico. Hoje em dia, né, por exemplo, vários, né, várias formas. Então, nós temos, por exemplo, o abstrato, o estilo abstrato. O artista plástico, ele recebe uma inspiração para pintar abstrato. E nós já tivemos oportunidade de dizer aqui várias vezes. Um dia perguntaram a Divaldo Pereira Franco num workshop. Fizeram-lhe perguntas e ele teve a oportunidade de responder, mas nós já sabíamos, mas é preciso que Divaldo fale, né? Porque assim as pessoas pelo menos ouvem. Então perguntaram a Divaldo Pereira Franco o que significa o abstrato. E ele teve a oportunidade de dizer que o abstrato é nada mais, nada menos do que a exteriorização do processo obsessivo o qual vive o artista plástico. Então, o abstrato é um estado de perturbação, é um estado de obsessão. É uma inspiração negativa ou abstrato. É algo distorcido que você bate os olhos, você não entende nada. Mas o artista, ele ali descreve 1 milhão de coisas. E mais louco ainda é o curador de obra de abstrato. Que ele ali em cima daquele quadro abstrato, ele praticamente vê Deus, ele vê a mãe de Deus, ele vê o pai de Deus, ele vê a mulher de Deus. Oh, mas como assim? O pai de Deus, mãe de Deus, a esposa de Deus. Existe isso? Não. Não existe isso, não. É uma comparação que eu estou fazendo. O curador de obra, ele vê tanta coisa ali que ele começa a falar asneiras. E ele inventa tanta coisa. Então, quer dizer, o curador de obra, ele é mais perturbado quando analisando uma obra abstrata, ele é mais perturbado, mais obsidiado do que o próprio artista plástico que pintou aquela obra abstrata. Mas tudo inspiração das trevas. Porque não há necessidade do abstrato. O abstrato é um estado de transtorno. É necessário, sim, que esse artista plástico, ele ponha para fora estes sentimentos. Mas é preciso entender que ele, além de pôr para fora esses sentimentos, que é aquele estado de transtorno, né, que ele vai retratar nas telas, primeiro ele tinha que ser assistido por um psiquiatra. E dentro do hospital psiquiátrico, ali ele deveria produzir as tuas obras. Porque aquilo ali é um estado de transtorno, é uma inspiração das trevas. Enquanto
deparamos com outros artistas plásticos no mundo, né? Principalmente no século passado e no final do século passado, que embelezou a terra de grandes obras, de verdadeiras obras. Ano 2022, existe muitos artistas maravilhosos, inspirados pelos bons espíritos. Então, olha só para você ver. Literatos são, sem dúvidas, espíritos adiantados. Então, aqui é a visão da providência divina. Porque nós vamos deparar com outra questão aqui. Capazes de compreender por si mesmo e de conhecer grandes coisas. Ora, precisamente porque os julgam capazes é que os espíritos, quando querem executar certos trabalhos, lhes sugerem as ideias necessárias e assim é que eles, as mais das vezes, são médios sem o saberem. Então, quantos milhões de seres, gênios, existiram na Terra e existem ainda em todas as áreas científicas que são considerados realmente gênios, seres nobres. Em todas as áreas científicas nós deparamos com seres nobres. É só nós analisarmos o progresso, né? O progresso benéfico da humanidade, a evolução, o salto evolutivo aqui na Terra. Desde, vamos dizer assim, desde lá do motor a vapor até essas, vamos dizer assim, estação espacial que encontram-se no espaço. E essas naves não tripuladas, sondas não tripuladas, mandadas a Marte, a Júpiter, que circundam o nosso sistema solar, e já tem 2022 tem sondas não tripuladas que já encontram fora-se do nosso sistema solar. Então, todos esses que trabalharam e trabalham em prol do progresso, da evolução, do bem. Quantos milhões de médicos, cientistas, trancados em laboratórios, dessecando tumores, cadáveres, para descobrir, né, medicamentos, para descobrir uma forma, aliás, uma fórmula para erradicar enfermidades malignas e também benignas, por que não? Quantos milhões de cientistas encontram trabalhando nesse exato momento, em 2022? Trancafiados em laboratórios, estudando fórmulas, testes e mais testes incansavelmente. Para quê? Para curar a humanidade. Esses são gênios. São espíritos nobres. São espíritos evoluídos. E que ali eles estão atuando como médiums, sem o saberem que são. Porque ali há uma pleia de espíritos do bem inspirando eles, intuindo eles a não desistir, a continuar. Mais e mais. Em todas as áreas.
Não é só na medicina. Você entendeu? Na física, né? Na botânica, na astronomia. Por que não? Nas religiões também. É só as pessoas pararem e analisar. Vamos pensar 100 anos. Vamos pensar só 100 anos. 2022, né? Pensemos 100 anos antes. O progresso que não existia, que hoje a humanidade desfruta. Como disse Chico Xavier, se Deus quisesse o sofrimento da humanidade, Deus não teria permitido o descobrimento da anestesia aqui na Terra. Então você observa que Deus é misericordioso, mesmo sem que mereçamos. Mas Deus é misericordioso. E no final das contas, o que acontece? A humanidade ignorante, por falta de conhecimento, por falta de aceitação e resignação, ainda o culpa de que ele é que está mandando aqui para a Terra praga. Ele é que está matando milhões de pessoas através do Covid, através do câncer, do HIV, do infarto. Ele é que está matando milhões, bilhões de crianças no mundo através da leucemia. Deus que é todo amor, toda justiça, toda bondade, Deus que é imparcial. Quantos professores que lutam, batalham, anos e anos, estudam para vir numa sala de aula, né, aplicar ali o conhecimento que ele amealhou para formar aqueles seres que ali encontram-se sob a responsabilidade deles. A criança chega à escola não sabendo escrever o próprio nome. E a criança deixa um dia a escola, a faculdade, com um diploma de um cientista na forma de um Alberto Einstein. Só que a humanidade não para pensar. Não é? Você já parou para pensar que Albert Einstein, quando criancinha, ele não sabia escrever o próprio nome? Ah, mas ele já era evoluído. Não, não é assim não. A evolução não dá salto. Ele precisou passar por todo o processo. Ele precisou que a professora pegasse na mão dele e escrevesse o nome dele, letra por letra. Quantos cientistas se formam todos os anos, mas ninguém reverencia os seus professores. Ninguém agradece a Deus, a Jesus e os professores. Quantos inventos, quantos medicamentos, quantas formas e espécies de cirurgias existe, quanta tecnologia na área da medicina. Existem cirurgias de 18 horas de mesa cirúrgica, mesa de cirurgia. O paciente fica 18 horas ali na mesa de cirurgia.
depois que termina a cirurgia, ele não viu nada e ele acorda daquele quadro e se recupera. Esses médicos não são gênios, não são seres evoluídos. Esses enfermeiros não são seres evoluídos. Eles não são médios, como aqui está dizendo, sem o saberem. Recebem inspiração divina. Seres enviados por Deus, por Jesus à Terra para ajudar na evolução da humanidade. Quem inventou o automóvel, inventou o motor, quem inventou o avião, quem inventou as locomotivas, o telefone, a internet, a TV, a máquina de lavar roupa, a geladeira, o fogão a gás. Gente, tudo conspira a favor da evolução do ser que se encontra aqui na Terra em processo de evolução. Graças à bondade divina e não nosso, e não a nossa, porque nós não temos mérito. É misericórdia divina, porque nós ainda nos encontramos num processo precário, tamanho na evolução, que nós ainda não conquistamos esse direito. Mas a misericórdia divina, Deus é misericordioso. Um dia nós vamos chegar nesse ponto do merecimento, mas por enquanto nós ainda não merecemos. Então, tudo que existe na Terra, em matéria de progresso, inspirado pelo mundo espiritual a todos aqueles que se encontram no corpo físico. As inspirações, essas pleias de seres no plano espiritual, preparadas a auxiliar aqueles que no corpo físico acordam para a responsabilidade. Como existe também as pleias de espíritos primitivos das trevas, contrários ao progresso, né, aqui na Terra, que fazem de tudo para poder distorcer os desígnios das leis divinas aqui na Terra. E isso nós vemos na política, nós vemos em todas as áreas científicas, nós vemos na justiça aqui da Terra, que por vezes é muito útil, mas em muitas partes ela é falha, é capenga, mas devido à inspiração das trevas negativas, porque semelhante atrai semelhante. Porque numa saca que existe 100 laranjas, quase sempre tem uma podre no meio. Então é natural que, né, nos magistrados, cada 10.500 é uma laranjinha podre. É assim que acontece. Agora, não precisamos ir assim tão longe, né? Porque falando assim, os gênios, os artistas, não. A humanidade em geral também, a humanidade em geral, que não é considerada gênios, nem artistas, né? E tudo mais, literatos e tudo mais, tem lá também o seu mérito. Porque não adianta nada os gênios do bem construir e a população destruir. Por isso a importância da cultura, a importância do conhecimento. Por isso que Jesus nos disse: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Que você já parou para imaginar? O gênio vai e constrói o carro. Você vai, compra o carro, chega em casa e bota fogo nele.
Não adianta nada. Então, de alguma forma também a humanidade, ela faz parte de todo esse processo evolutivo. Uns ajudando os outros. Mas tudo inspiração. Porque aqueles que dão continuidade no seu lar, né, no progresso criado pelos gênios nos outros departamentos, aqui na Terra, inspirado pelo bem, ele cuida daquele bem, ele cuida daquele objeto, inspirado, porque é ferramenta de trabalho. Enquanto aquele que, intuído pelas trevas, já se torna um creptomaníaco, em vez de comprar, ele vai roubar. Você viu a psicologia? Tudo inspiração das trevas. Mas é preciso entender que não estamos culpando os espíritos da erraticidade só. Porque é preciso que aquele que se encontra no corpo físico dê o primeiro passo. Então, quase sempre, o que não presta encontra-se em quem se encontra no corpo físico, para depois a penetração do mundo espiritual da erraticidade. Vamos para o próximo vídeo.